Jorge Jesus pode não fechar com o Flamengo, segundo Mauro César. Jorge Jesus talvez não venha para o Flamengo, segundo o jornalista flamenguista Mauro César. Vou contar um pouquinho para vocês sobre o que eu acho em relação a essa notícia. Bom, Jorge Jesus, após uma entrevista aí que foi divulgada dele, acho que foi ontem ou anteontem, após o jogo do Fenerbahçe, ele disse que tem seu futuro indefinido em relação à sua permanência ou não no time de Benfica, na Turquia. Sendo assim, Mauro César acha que seria muito improvável que o Flamengo se colocasse à disposição de pagar 15 milhões de multa a Vitor Pereira e mais a multa rescisória de Jorge Jesus para tirá-lo antes do término do seu contrato lá na Turquia. E entrou um terceiro fator, que seria também essa indefinição do próprio técnico que não sabe se fica ou se sai do clube. Segundo ele, e alguns outros veículos de comunicação, o próximo técnico do Flamengo, o que mais se aproxima do DNA do Flamengo e o que mais pode vir a fazer o doce ali com a diretoria, mas eu posso te garantir que a torcida não irá ficar muito feliz, é a chegada de Jorge Sampaoli. Sampaoli, que teve passagens pelos seus dois últimos clubes, que eram o Olympique de Marseille e também o Sevilha, e foi praticamente expulso dos dois times porque não fez um bom trabalho. O último bom trabalho do Sampaoli, ao meu ver, aqui foi no Brasil, quando ele treinava o time do Santos em 2019, quando o Santos foi vice-colocado, perdendo exatamente para o Flamengo, que hoje é desejo também do técnico vir ao Rio de Janeiro, vir para o Brasil para poder treinar o Clube de Regatas do Flamengo. Mas existe um atento muito grande. Acredito eu que a torcida não vai gostar muito dessa possibilidade do técnico Jorge Sampaoli vir treinar o Clube de Regatas do Flamengo, porque a torcida já pede Jesus desde 2020, final de 2020 para 2021, e é uma coisa que já está há bastante tempo no sonho de cada torcedor flamenguista. Então, acho que vai ser realmente muito difícil. O GE também acabou de noticiar isso, inclusive no Seleção Sport TV, os comentaristas do Sport TV estão falando sobre isso, que possivelmente Jorge Jesus não vem para o Flamengo, mas eu acredito que a torcida do Flamengo tem um pouco de esperança. E eu acredito também, vindo de Jorge Jesus, que é mais um doce, porque ele já deu fortes declarações por diversas vezes que não iria ficar na Turquia. Então, ele sabe muito bem negociar, foi assim que ele fez na saída dele do Benfica, na saída dele do Flamengo para ir para o Benfica. Para quem não lembra, principalmente torcedor flamenguista que não lembra, o Jorge Jesus tinha acabado de assinar um contrato dizendo que ficava no Flamengo e assinou um contrato milionário com o Flamengo, simplesmente para que ele pudesse ter gancho para negociar um mais alto salário com o Benfica, que queria ele a todo custo, porque ele, à época, era uma espécie de chegado, uma espécie de grande amigo do então presidente do Benfica. Então, ele usou o Flamengo para negociar um novo contrato, um contrato alto, para que ele pudesse fazer uma segunda transação em cima do contrato do Flamengo, ou seja, se valorizar e, sendo assim, ir para o clube do Benfica com um salário maior. Vale a pena lembrar também que Jorge Jesus passou pelo Benfica e não demonstrou um bom trabalho, passou pelo Fenerbahçe e também demonstrou um trabalho razoável, não foi tão ruim quanto no Benfica, porque o Benfica tinha expectativa de ganhar o Campeonato Português e foi apenas terceiro, caiu nas Copas, nas semifinais, e acabou não levantando nenhum título àquela época. Então,
vale se ressaltar também que na imprensa portuguesa o Jorge Jesus é apenas um treinador mediano e que assinou contrato com o Benfica. Há controvérsia de toda a imprensa e também dos torcedores. E por isso não foi mantido no cargo, não houve, né, o remanejamento dele no cargo. Então o grande trabalho mesmo de Jorge Jesus é no Brasil, no Flamengo. O único grande trabalho, volto a frisar, o único grande trabalho de Jorge Jesus foi no Brasil e no Flamengo. Então, peço que vocês deixem aqui no comentário qual a opinião de vocês em relação ao Jorge Jesus. O Flamengo deve fazer um esforço maior e resolver o seu problema e dar de presente a essa torcida o que ela quer há bastante tempo, que é o Jorge Jesus, ou realmente vai ficar muito difícil e você não tem esperança que o português Jorge Jesus volte a comandar o time do Flamengo. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Não esquece de se inscrever e de curtir também, se possível, compartilhar para o máximo de pessoas que você puder. Jorge Jesus assina ou não com o Flamengo? E outra, você apoiaria, caso ele não venha, a chegada de Sampaoli no Flamengo? Você acha que Sampaoli é um grande nome e seria o técnico mais adequado para esse momento do Flamengo? Acredito eu que caso Jorge Jesus não venha, Jorge Sampaoli é o técnico que mais se aproxima do DNA do time do Flamengo. Mas também vale lembrar que Jorge Sampaoli tem meia filosofia de Paulo Souza e também de Vitor Pereira. Ele pode inventar de colocar o Cebolinha mais uma vez na lateral, pode inventar de colocar um Gerson como centroavante. Vale a pena também lembrar que ele pediu Gerson ao Olympique de Marseille e ele acabou saindo, não deu certo, o Gerson acabou retornando para o Brasil. Então tem todo um imbróglio, todo um aparato que a gente precisa analisar antes de chegarmos à solução e ao martelo em relação ao novo técnico do Flamengo. Então deixe nos comentários, Jorge Jesus é hoje o que o Flamengo precisa e o Flamengo não deve medir esforços para trazer o técnico português? Ou você entende-se que não há mais e não há possibilidade de Sampaoli de Jorge Jesus vir e a melhor opção que mais se aproxima do DNA do Flamengo é Jorge Sampaoli? Deixa aí nos comentários, curta, compartilha, faz o cucucu, curte, compartilha e não deixe de deixar o seu comentário sobre a sua opinião. Tamo junto, até a próxima, fui!